Olá, bom dia a todos. Vamos dar início à aula de hoje. Muito bem, a aula do dia 4 de junho. Lembro a vocês que a aula que seria no último dia 28, em razão do feriado, ficou então a gravação respectiva para o dia 2 e hoje então, no dia 4, quinta-feira, vamos dar continuidade à matéria e encerraremos hoje o tópico referente à sociedade anônima. Muito bem. Na nossa última aula, nós falamos a respeito de valores mobiliários e ainda me faltou abordar um pouco sobre as debêntures, alguns aspectos referentes às mesmas, bônus de subscrição e comercial papers. Então vamos encerrar esse tópico e depois seguimos na matéria. Muito bem, sobre as debêntures. Já vimos qual é essa temática, como é que elas funcionam. São um modo de financiamento das empresas muito atrativo, se comparado com o mercado financeiro, pelo custo do dinheiro. Então, é bem interessante a emissão de debêntures, tanto por companhias abertas como por companhias fechadas. Bem, o que nos faltou abordar foi a questão das espécies de debêntures no que se refere às garantias. As debêntures têm modalidades distintas conforme as garantias que ofereçam aos adquirentes de debêntures e os debenturistas. Elas podem oferecer garantia real, e aí vai haver indicação de um bem que ficará indisponível com o objetivo de servir de garantia ao crédito dos debenturistas. Essa é a primeira modalidade. Temos uma segunda modalidade de debenture, é chamada debenture com garantia flutuante. Nesse caso de garantia flutuante, não há indicação precisa de qual é o bem, o imóvel da rua tal, matrícula tal, do cartório X. Não há essa indicação, mas há o compromisso e, portanto, isso gera um privilégio geral contra os bens do ativo da empresa. Ela pode se desfazer dos bens, desde que mantenha bens do ativo em suficiência para fazer a quitação do crédito dos debenturistas. Então, não há indicação específica de um bem, mas o compromisso que gera um privilégio geral sobre os bens do ativo. Então, esses debenturistas ficam acima dos credores quirografários, porque tem um privilégio geral sobre os bens do ativo da empresa. Uma terceira modalidade são as debêntures sem garantia. Nesse caso, não há qualquer privilégio e a condição do debenturista é a condição equivalente ao credor quirografário, o credor sem privilégio. Então, essas debêntures situam os seus proprietários nesse patamar de equivalência com os credores quirografários. E há uma quarta modalidade de debenture, no que se refere às garantias, que são as debêntures subordinadas. No que elas consistem? Por incrível que pareça, são papéis em que os titulares eles recebem depois que os credores quirografários receberem. Então, nós já tivemos a oportunidade de comentar sobre a ordem de preferência dos credores. Situamos os credores quirografários ali, mais ou menos, na sexta posição. E já sabemos que eles não têm grande vantagem na hora da sequência de pagamento seguindo a ordem de preferência. Mas há quem seja pior. Repito, há uma espécie de debenture subordinada, em que o pagamento aos seus titulares fica submetido à quitação dos credores quirografários. Então, eles estão em posição inferior aos credores quirografários e só recebem depois que todos os quirografários tiverem recebido. São as debêntures subordinadas. Mas há de se fazer um alerta. Dependendo da empresa, do nome que ela tem no mercado, da confiança que ela expresse, não há dificuldade na venda desses papéis. E muitas vezes sem qualquer garantia. Então, muitas vezes o que pesa efetivamente é o nome da empresa, a sua confiabilidade, a sua referência no mercado e, portanto,
não é imperativo para que consiga vender debêntures que eu as emita com garantia real ou com uma garantia flutuante. Não é tão fundamental que assim aconteça. Depende muito da empresa que está fazendo a emissão. Então, que fique esse alerta. Sobre debêntures ainda, um outro aspecto a se tratar. Os privilégios que têm os credores proprietários de debêntures, os debenturistas. Como eu já vos disse, eles são credores da sociedade e credores de natureza especial. Então, o que procura fazer o legislador é lhes atribuir privilégios no sentido de que crie-se um ambiente próprio para a aquisição desses papéis. Como eles são um modo muito interessante de financiamento das empresas, que permite à empresa fugir do sistema financeiro, não optar por esse caminho de financiamento, então as debêntures são muito interessantes, mas elas só têm sentido tendo comprador. Então esse mercado só funciona se nós tivermos pessoas então que se disponham a fazer a aquisição, e para isso o investidor tem que se sentir seguro. Então nós temos alguns privilégios, e o mais expressivo deles é a exigência de que mudanças de estrutura na sociedade sejam aprovadas também pelos debenturistas. Imaginemos aqui um exemplo. A empresa pretende fazer uma fusão. Imaginem que a hipótese ela quer fazer uma fusão com outra empresa. E a fusão é aprovada em assembleia pelos sócios, os sócios que detêm ações ordinárias, não têm poder de voto, e aprovam a fusão. A fusão ela fica condicionada à futura aprovação pelos debenturistas. Então vai ser convocada uma assembleia de debenturistas, só os debenturistas votarão. O voto é proporcional à participação de cada um no capital social. E então faz a votação acerca da aprovação da fusão. Em sendo aprovada, não tem nenhuma dificuldade, já foi pelos sócios, o ato se efetiva. Caso não seja aprovada, ou seja, se os debenturistas se posicionarem de forma contrária à fusão, isso vai gerar um veto a que o ato se realize. Mas, ao mesmo tempo, o legislador ele abre uma válvula a fim de que a questão seja resolvida, abre a possibilidade para que esse veto não seja permanente, que é a sociedade fazer os pagamentos aos debenturistas, antecipar, portanto, o pagamento. Se eles discordam da fusão que foi já aprovada pelos sócios, para que ela se faça, a sociedade antecipa o pagamento dos papéis e aí fica resolvido. Se ela não fizer isso, não se pode avançar na fusão. Então isso mostra a importância que eles têm. E é bom que assim seja, esse prestígio para que as pessoas, os investidores, se sintam seguros e possam adquirir esses papéis. Então isso se dá na fusão, nas demais mudanças de estrutura, como a transformação, a cisão, a incorporação. Em todos esses casos, nós temos a previsão de que é necessária a aprovação pelos debenturistas. Ok? Muito bem. Um outro valor mobiliário que é previsto na Lei 6.404 são os bônus de subscrição. Bônus de subscrição. No que consistem? Os bônus são títulos emitidos para aquisição que garantem aos seus proprietários, eles também podem ser doados, que garantem aos seus proprietários o direito de preferência na aquisição de ações futuras. Ora, sabido é que no aumento de capital, a prioridade, a preferência para a aquisição das novas ações é dos próprios sócios. Eles têm o direito a manter já a proporção que detém do capital social, então tem preferência na emissão de ações futuras. Mas quando é feita a emissão de bônus, com aprovo dos sócios, isso significa que eles estão abdicando dessa preferência que passa a ser dos proprietários dos títulos. Então, os proprietários dos bônus de subscrição terão preferência na aquisição das ações futuras. Ao adquirir-se esse título,
adquire-se a mera preferência para a compra de ações futuras, não as próprias ações. O que ocorrerá é que, na oportunidade do aumento de capital, os proprietários dos bônus de subscrição serão chamados a exercer ou não a preferência. Se quiserem, comprarão as ações. Se não quiserem, não comprarão. Eles não estão obrigados a comprar. Compraram a preferência, o direito de compra futura. E na oportunidade, podem muito bem optar pela não aquisição. Pode ter ocorrido uma modificação na avaliação do que é a empresa, o interesse em ser sócio da mesma, ou qualquer outra razão. Eles simplesmente podem deixar de exercer a preferência pela qual pagaram. Isso lhes é facultado sem nenhuma dificuldade. Uma observação importante é que esse bônus somente pode ser emitido quando houver autorização para aumento de capital. Não há sentido em que eu aliene um título que garante o direito de comprar ações futuras, se não há possibilidade de que isso aconteça. Então, esses bônus são emitidos nas empresas que já têm uma autorização, as chamadas sociedades de capital autorizado, que já têm uma autorização assemblear para que o capital seja aumentado e, portanto, para que se emita ações novas. Então, é nesse contexto que é possível a emissão de bônus de subscrição e no limite dessa autorização para aumentar o capital. Não se pode ir além, emitir bônus que garantam a aquisição em montantes superiores ao que efetivamente pode ser aumentado do capital. Então, tem essa restrição que deve ser seguida na emissão dos bônus de subscrição. Bom, esse é o terceiro título que tem regulação prevista na Lei 6.404. Há um outro valor mobiliário que também é muito importante, tem muita utilização prática, são os chamados commercial papers. O que é que são os commercial papers? São títulos emitidos que garantem ao seu titular a devolução do valor que foi pago mais os juros combinados. Então, é muito similar à debenture, que mantém a vantagem principal somente, a vantagem nuclear. Se aproximam consideravelmente. A distinção básica é o prazo. Então, como é que se processa o commercial paper? Por meio de uma espécie de promissória, uma promessa de pagamento, a empresa faz uma promessa de pagamento ao adquirente do título e compromete-se a devolver com os juros combinados, pactuados. Em prazos que são exíguos. O prazo de resgate mínimo é 30 dias, comparando com a debênture, o prazo mínimo é 360 dias, e o prazo de duração do título efetivamente pode ser de até 180 dias para as companhias fechadas, a duração máxima para resgate, e nas companhias abertas 360 dias. E enquanto que as debêntures não têm prazo limite, prazo para que se faça o resgate. Então, eu tenho um prazo mínimo e prazo máximo no commercial paper. 30 dias é o prazo mínimo, em qualquer hipótese. Prazo máximo 180 para companhias fechadas, 360 para companhias abertas, pelos títulos emitidos pelas companhias abertas. A debênture, o prazo mínimo de resgate é 360 e o prazo máximo não há. E, em regra, elas são um prazo bem mais dilatado, 5, 8, 10, 20 anos. Então, é um endividamento que é vantajoso em razão também do próprio prazo para que o título seja honrado, seja efetivamente pago. Então, os commercial papers são instrumento para que a empresa consiga se capitalizar, muito usado para capital de giro, para despesas correntes, e tem essa dinâmica mais rápida. Então, o prazo máximo é de 360 dias nas companhias abertas. Se forem fechadas, 180. Então, mas a lógica é muito aproximada das debêntures quando elas se centram na vantagem nuclear, que é a vantagem de devolução dos valores que foram pagos mais os títulos pactuados. Então, commercial papers têm grande utilização na prática, são muito frequentes, são muito usados e a regulação é feita pela Comissão de Valores Mobiliários. Não há previsão desses títulos na Lei 6.404, a regulação deles é feita por meio da Comissão de Valores Mobiliários. Bom, em relação à abordagem dos valores mobiliários, eram esses os pontos principais.
avancemos na matéria, passemos a falar agora de um tema muito importante, que é a condição de acionista controlador. Acionista controlador. Muito bem, nós vimos já a responsabilidade que se atribui ao sócio, na SA, muito restrita, a obrigação é de pagamento apenas do valor das ações de cada subscritor. Essa é a responsabilidade que eles assumem. Vimos a responsabilidade dos administradores, tem um perfil mais detalhado dessa responsabilidade, tanto para quem é diretor como para quem é membro do conselho de administração. Então tem uma regulação mais detalhada dessa responsabilidade. E na SA temos um terceiro perfil de responsabilidade, atribuído ao chamado sócio, acionista controlador. Acionista controlador. A própria lei o define, no artigo 116, a definição de quem se configura como tal, e se delineia essa caracterização pelo fato de que eu detenho a maior quantidade de ações com direito a voto, que me garantem eleger os administradores e impor a minha vontade nas deliberações. Além de ter esse poder em tese, eu devo exercê-lo na prática. Então, veja, o sócio, o acionista controlador, é a pessoa física ou jurídica, ou o conjunto de pessoas físicas ou jurídicas, não precisa ser uma pessoa única, pode ser um conjunto de pessoas. Não raro, na SA, os acionistas podem fazer acordo. E pode haver um acordo por meio do qual alguns sócios convencionem que votarão sempre juntos nos próximos 2 anos. E essa votação conjunta os garante a condição de controle, de mandar na empresa. Que condição é essa? Votos bastantes para eleger os administradores e para tomar as deliberações nas assembleias. E eles exercem na prática esse poder. Não raro, desses acordos, é até indicado um deles apenas, dos acionistas, para comparecer à assembleia e votar por todos. Acordo que é autoexecutável, depositado na própria sociedade, pode-se exigir o efetivo cumprimento. Então vejam, eu posso ser uma pessoa física, jurídica, ou um conjunto de pessoas físicas e ou jurídicas, como acionista controlador. Posso ter qualquer dessas hipóteses, em qualquer dessas hipóteses pode-se configurar a condição de acionista controlador. O que ele deve fazer? Ter uma quantidade de ações suficientes para eleger os administradores e para tomar as deliberações assembleares. Mas não apenas em tese, deve exercer isso também na prática. Não é vital que haja o acordo. O acordo ele dá mais transparência a essa condição, quando um grupo de pessoas está sempre votando junto, e fica mais fácil de caracterizar a condição de acionista controlador. Mas a percepção de que aquele grupo vota constantemente junto também leva a essa ideia, porque eles estão atendendo aos requisitos de votos bastante para eleger os administradores e tomar as deliberações, e votos exercidos na prática. Efetivamente, eles têm o poder em tese e exercem na prática. Com ou sem acordo é possível essa caracterização. O acordo apenas torna mais explícita essa hipótese, apenas torna mais fácil de constatar que ali se está diante de um acionista controlador. Bom, sabendo quem ele é, que tipo de responsabilidade ele tem? O acionista controlador, ele é responsável diante da prática de atos de abuso do poder de controle. Abuso do poder de controle. É que qualquer voto ele deve ser exercido sempre no interesse da empresa, sempre buscando o que é melhor para a sociedade, a fim de que ela possa alcançar a sua função social, realizar o seu objeto social, tal como previsto no Estatuto. Então, os votos devem ser norteados na busca do interesse social, daquilo que é bom para a sociedade. Quando eles são praticados de forma diversa, quando eles têm outros objetivos que não esses objetivos primários da sociedade, então se configura o que se chama de abuso do poder de controle. Abuso do poder de controle. A lei aponta algumas dessas hipóteses de forma exemplificativa, está presente
a indicação do parágrafo 1º do artigo 117 da Lei 6.404, e ali nós temos um elenco de atos que configuram abuso do poder de controle de maneira meramente exemplificativa. Meramente exemplificativa. Não é um rol taxativo que se esgota a temática em si. Não, é um elenco exemplificativo. Outros casos também podem levar a essa caracterização de abuso do poder de controle. E uma vez que haja essa caracterização, o ato é anulável. Pode-se postular a sua anulação e isso pode gerar ainda a obrigação de reparação do dano causado. O eventual dano causado pode ter que ser reparado por aquele que praticou o ato de abuso do poder de controle. Então, como qualquer voto, o voto exercido nessa condição de controle é muito importante para a sociedade, porque ele vai conduzir as deliberações, pode gerar responsabilidade se ele for exercido de forma abusiva. Isso permite, como já falei, a anulação do ato e reparação dos danos eventualmente causados. Bom, esse elenco exemplificativo do artigo 117, do parágrafo 1º, é composto de diversas situações, como, por exemplo, a eleição de administrador sabidamente inapto, técnico ou moralmente. Então, o administrador, seja o diretor, seja o membro do conselho de administração, é alguém que tem que ter aptidão, tem que ter a formação específica, se é um gestor financeiro, por exemplo, então uma formação na sua área, tem que ter os predicados e tem que fugir do enquadramento nas situações que a própria lei elenca, na hora que define os administradores e as condições para o exercício da administração, como não ser condenado por crime falimentar, por crimes de fraude, etc. Não ter condenações decorrentes da Comissão de Valores Mobiliários, que pode, inclusive, impedir o exercício da atividade de gestor. Então, todos esses predicados que são exigidos, se quem tem a maioria elege alguém que não os atende, isso configura abuso do poder de controle. Então, eleger alguém que se saiba que não é apto, seja técnica ou moralmente. Isso configura um abuso do poder de controle. O majoritário, o controlador, aquele que manda na empresa o faz, é possível que esse ato seja apontado pelos sócios minoritários, se for uma companhia fechada, apenas judicialmente. Então, eles vão buscar a anulação daquele ato e a reparação do dano causado. Se a hipótese é numa companhia aberta, em que atua a Comissão de Valores Mobiliários com seu poder de fiscalização, ela pode, então, atuar determinando a anulação do ato e eventual reparação dos danos. Mas, bem, que atos, além desse, mais são previstos? Contratação com a empresa em condições não equitativas, ou seja, vantajosas para o controlador. Ele usa o seu poder para fazer com que a sociedade contrate com uma outra sociedade que a ele também pertence, imaginem, e em condições não equitativas, o aluguel de um galpão, o aluguel de uma loja, a preço mais elevado do que o preço de mercado, por exemplo. Isso poderia configurar um abuso do poder de controle. Ele usa do poder que tem, pode induzir, a mera tentativa de induzir um administrador para que faça isso, causando prejuízo à sociedade, configura abuso do poder de controle. Então, são diversas situações ali previstas. Não é? E quando ele atuar, muitas vezes as hipóteses exigem uma atuação em que ele busca se beneficiar ou beneficiar terceiro e procura se prestigiar o interesse dos minoritários, dos que trabalham na empresa e dos investidores, os que têm papéis da empresa como os debenturistas, que agora há pouco nós falamos acerca dos mesmos. Então, esses atos configuram abuso do poder de controle. O elenco é o narrado no parágrafo 1º do artigo 117 da Lei 6.404. Repito, elenco meramente exemplificativo. Situações similares podem ensejar também a responsabilização. Efeito dela, a nulidade do ato e a obrigação de reparar danos eventualmente causados. Essa é a consequência do enquadramento
de uma conduta como um ato abusivo, um ato de abuso do poder de controle. Abuso do poder de controle. Ok? Importante ponto, porque se configura como um terceiro padrão de responsabilidade. Além daquela que já se atribui a quem é acionista, daquela que se atribui ao administrador, também atribui-se responsabilidade ao acionista controlador. Ok? Muito bem, sigamos em frente. Abordemos agora uma temática muito interessante, ainda no contexto de controle e de proteção minoritário, que é o que se conhece na doutrina por tag-along. É uma proteção que se assegura aos minoritários quando o controle da empresa ele é alienado a um terceiro. Vamos dar um exemplo prático para ver se fica mais fácil a compreensão. Um tempo atrás foi feita a alienação do Big Banco, um banco de médio porte, com sede em São Paulo. A sua origem é em Fortaleza, mas a sede já era em São Paulo há algum tempo. E os controladores daquele banco, ele é uma companhia aberta, negociações na bolsa, e há uma família que o controla, e essa família negociou de forma direta com um terceiro para fazer a venda do banco. Eles iam vender as suas ações em bloco e o adquirente, um banco chinês, o terceiro maior banco da China, iria ser o novo proprietário. Essa é a situação fática. Então a negociação foi direta com os controladores, eles discutiram preço, evidentemente foi um preço acima do valor de bolsa, porque se quisessem vender pelo valor de bolsa não precisavam negociar com ninguém, era muito fácil de vender. Então, a rigor, quando ocorre esse tipo de operação, os adquirentes do controle pagam um sobrepreço, um preço acima do que o valor de bolsa. Foi o que aconteceu nesse exemplo. O banco chinês pagou um valor bem superior ao valor de bolsa, a fim de que os controladores se motivassem a fazer a venda. E assim eles fizeram. Então, há uma aquisição de controle. O bloco de ações que eles venderam permitiu ao banco chinês assumir o controle. Já chegam como sócios e como acionistas controladores, definindo as políticas de atuação da empresa. Nesse caso aqui há a previsão do tag-along, a proteção aos minoritários. Que proteção é essa? Estipula-se que o adquirente, no caso do exemplo, o banco chinês, ele tem que oferecer aos minoritários a possibilidade de que eles também vendam as suas ações. Ele vai ter que se comprometer perante os minoritários a comprar as ações dos mesmos por um valor que não pode ser inferior a 80% do valor que foi pago pela ação que compõe o bloco de controle. Então, voltemos a um exemplo. Vamos imaginar, e aqui não são valores reais, porque isso não foi disponibilizado, não é da operação específica, mas vamos estimar que a ação do Big Banco estivesse valendo na bolsa $1. Vamos cotar em moeda estrangeira, então $1. E que o valor de aquisição que foi pago por cada ação de controle foi $1,50. Então, esse é o montante. Obriga-se o banco chinês a oferecer aos minoritários comprar as ações dos mesmos por um valor que não pode ser inferior a $1,50. Então, pelo menos o valor de $1,20, que é 80% do valor que pagaram por ação de controle, 80% desse montante, $1,20, o banco chinês tem que se comprometer a pagar aos minoritários. Para eles é vantajoso no sentido de que é mais do que valor de bolsa. Se eles forem vender em bolsa, seria $1, mas estão vendendo num processo de aquisição de controle em que o adquirente do controle tem que fazer a oferta pública a todos os minoritários que queiram vender. Essa oferta que é feita, ela é obrigatória. Se não for feita, a aquisição de controle não se completa. Então, é preciso que se faça a oferta. Ela é uma condição de validade da aquisição de controle realizada. Se não for feita a oferta, não é válida a aquisição de controle. Então, faculta-se aos minoritários a alienação também das suas ações. Percebam,
do ponto de vista do banco chinês, havia interesse em adquiri-las, porque o controle eles já assumiram comprando diretamente as ações dos antigos controladores. A ideia não você não precisa comprar todas as ações para ter o controle, já tem o controle comprando as ações dos antigos controladores. Mas para protegê-los, o legislador obriga a que se faça essa oferta. E aí, assim é feito. Estipula-se um prazo, no mínimo 30 dias, para que os minoritários informem se têm interesse em fazer a venda das suas ações ao adquirente. No exemplo, repito, o banco chinês. Na oportunidade desse exemplo, não houve grande interesse em fazer a alienação pelos minoritários, porque eles imaginavam que o banco chinês ia dar um novo dinamismo ao Big Banco, as ações iam valorizar e seria mais interessante permanecerem como sócios. Então não houve uma demanda por venda expressiva. Eles não são obrigados. Obrigado é o adquirente a fazer a oferta. O minoritário decide se faz ou não faz a venda. Se faz ou não faz a venda. Então, na prática, muitas pessoas permaneceram ainda com as suas ações, preferiram mantê-las na expectativa de que valorizassem e alcançassem um patamar bem mais elevado. Bem, então é fixado um prazo mínimo, pelo menos 30 dias, para que os minoritários manifestem a sua vontade de vender ou não. Encerrado esse prazo, vai o adquirente do controle, vai dimensionar quanto ele vai ter que gastar mais. Já se comprometeu em pagar as ações de controle e aquelas que foram exercidas pelos minoritários, as opções de venda pelos minoritários, também eles vão saber já qual é o quanto que vão ter que gastar e podem, caso queiram, fazer uma proposta aos minoritários de pagar-lhes um prêmio. Como é que isso funciona? Lembrem, o valor de bolsa era $1. O valor que foi pago ao controlador foi $1,50. Então eles podem oferecer aos minoritários que eles fiquem com as ações, que eles não vendam, mas que recebam 50 centavos por cada ação, que significa a diferença entre o valor que eles pagaram aos controladores e o valor de bolsa. É exatamente o ágio, aquilo que eles pagaram a mais do que o que valia na bolsa a ação. Então eles pagam isso ao minoritário para se desobrigarem de comprarem a ação. A ação permanece com o minoritário, ainda fica com eles, e eles recebem esse prêmio, embolsam o prêmio e permanecem com a propriedade da ação, o que me parece algo bem atrativo. Mas essa possibilidade do prêmio é o adquirente do controle que vai verificar e ele que vai decidir se oferece ou não. O minoritário não pode exigir que se pague o prêmio. Então, depois, seguindo a sequência, depois que o prazo de optar-se pela venda, depois que esse prazo se esgota, é que pode o controlador decidir oferecer o prêmio. E assim fazendo, o minoritário escolhe se quer mesmo fazer a venda ou se prefere receber simplesmente o montante do prêmio. Então, a faculdade de escolha é do minoritário, mas o oferecimento do prêmio é o controlador que o faz, caso lhe pareça mais atrativo. E só se pode vislumbrar que seja mais atrativa essa hipótese quando ele já não tem interesse em ter mais ações. Não interessa se por ter a propriedade de mais ações e vai ficar muito caro pagar o valor integral delas. No exemplo que eu citei, ele tem que pagar $1,20 por cada ação e se desincumbir dessa obrigação pagando apenas 50 centavos. Então economizaria, embora a propriedade das ações permanecessem com os sócios minoritários. Então é uma previsão da nossa legislação que tem correspondência em diversos países. Há previsão também de proteção do minoritário em relação a esse aspecto quando há aquisição de controle, e é uma regra que é muito utilizada. Não há impedimento de que no estatuto da empresa haja a previsão de que o valor a ser pago seja superior a 80%. Não há nenhuma restrição que assim se estipule. É até uma regra de governança, de boa governança, a ampliação ou até mesmo
estipular que o valor que vai ser oferecido aos minoritários se situa no mesmo patamar do valor que foi pago por ação de controle, para que eles se sintam mais protegidos. Então, se diz que é uma boa regra de governança em razão de que um investidor, decidindo qual ação de qual empresa vai adquirir, pode optar por comprar uma ação da empresa que garanta, na hipótese da aquisição de controle, a compra da sua ação por 100% do valor pago ao acionista controlador. Então, isso pode ser previsto no estatuto. Pode-se estipular que o pagamento será de 100%. Senão, o que dispõe a lei é pelo menos 80% desse valor. 80% desse valor. Muito bem, sigamos. Tem sido muita matéria, muita informação, mas temos que seguir no conteúdo da matéria. Vamos em frente, abordando agora os grupos e consórcios. Grupos e consórcios. Bom, agora há pouco falamos de controle, aquisição de controle. Bom, acionista controlador. A noção de grupo pressupõe que nós apliquemos esses conceitos na relação entre sociedades. Então, imaginem várias sociedades em que uma delas é controladora das demais. Então, essa é a noção de grupo. Tem-se diversas empresas que são unidas por uma característica. O controle delas pertence a uma única outra sociedade. Então, a sociedade holding, ela detém a maior quantidade de ações com direito a voto da sociedade A, B, C, D, E, F. Então, todas as ações estão a ela vinculadas em razão do controle que é comum. O controle que é comum. Ela controla todas as demais empresas. A hipótese de grupo ela é mais abrangente do que essa hipótese do controle baseado em subordinação. Quando se fala em controle, em participação, em maior quantidade de ações com direito a voto, que é a base do grupo por subordinação, trata-se de uma hipótese de grupo. Admite-se, em verdade, que o grupo também possa ter por base não a subordinação, não o controle por uma sociedade do capital de todas as outras, mas a mera coordenação. Mera coordenação. Deixe-me explicar aqui com mais calma o grupo de coordenação. Pode acontecer de uma sociedade ela influenciar a atividade de diversas outras que são suas fornecedoras. Ela pode estipular, por exemplo, que as empresas A, B, C e D, das quais ela vai comprar 100% da produção, produzem produtos com tal formato, com tais cores, com tais materiais, e, portanto, ela define tudo da atividade produtiva daquelas empresas, sem ser dona delas. É uma relação de coordenação, porque elas vão produzir, eu vou comprar tudo que elas produzem. É uma relação de dependência que há das produtoras em relação à empresa que coordena esse processo, e não se fala aqui em controle. Não estou diante de uma hipótese em que a empresa vai determinar que a produção seja assim ou assado em razão de que ela tenha a maior quantidade de ações com direito a voto da outra sociedade. Ela simplesmente estabelece uma relação de coordenação e que termina implicando em controle. Para certos efeitos, isso também é considerado doutrinariamente no Brasil como grupo. Então, o grupo poderia ser grupo baseado em subordinação, que é o controle efetivo, participação no capital, ou o grupo pode ser baseado em coordenação, relações que impliquem em uma empresa determinar a outra como a sua atividade vai ser realizada, mas sem participação no capital. Bom, a previsão de grupo no direito brasileiro ela é muito incompleta. Esta que é a verdade. Há tempos a previsão é feita na Lei 6.404, o Código Civil não regula, também não fazia o Código Comercial, nem havia lei específica para isso. Então a previsão sempre foi feita na lei das SAs. A atual lei das SAs é onde nós temos a regulação sobre grupo. E aí vejam, é uma regulação incompleta. Não há uma teoria sobre grupos. Muitos autores que defendem que se faça uma regulação mais detalhada, mais precisa, mais abrangente, para incluir todas as hipóteses de grupo e os efeitos respectivos,
mas o fato é que nós não temos uma regulação mais ampla. E a regulação é focada nos critérios de subordinação, controle por subordinação, em que eu tenho participação efetiva no capital de outra sociedade. Então, o foco tem sido esse. A regulação é apenas desses grupos por subordinação. Aí vem-se aquela ideia de controle. Então, o grupo é constituído por diversas sociedades em que uma delas, a sociedade controladora, ela detém a maior quantidade de ações com direito a voto das diversas outras. É assim que funciona. Esse é o grupo que é regulado na Lei 6.404. Essa sociedade controladora é denominada por alguns de holding. A holding pode ser pura ou impura. O que é a holding pura? É uma sociedade cujo objeto é apenas participar de outras sociedades. A holding pura, ela não vai fabricar e vender tecido. Ela não vai comercializar peças para automóveis. O objeto dela é simplesmente participar de outras sociedades. Ela existe para isso. Daí ser chamada de holding pura. A impura é aquela que tem objeto próprio. E além disso, além de ter o seu próprio objeto, ela também tem participação em outras sociedades. Seja qual for o modelo de holding, como sociedade controladora, ela vai controlar outras sociedades, vai ter maior quantidade de ações com direito ao voto de outras sociedades, controlando-as, portanto. Ok? É aí que se configura o grupo. O grupo J. Macedo, o grupo Edson Queiroz, são exemplos de grupos que existem aqui em nosso estado, que atuam já há muito tempo. E percebam, o grupo Edson Queiroz são diversas empresas, mais de 30 empresas que atuam nos ramos os mais diversificados, desde a comunicação social, com televisão, rádio, jornais, com agropecuárias, metalúrgicas, empresas de distribuição de gás, água mineral. Então, são empresas diversificadas. Qual é o ponto em comum? Todas pertencem à mesma holding, à mesma sociedade controladora. Então, é por isso que se configuram como grupo. Muito bem, primeiro ponto. Grupo não é pessoa jurídica distinta das sociedades que o compõem. O grupo não tem personalidade jurídica própria. O grupo, ele deve ter CNPJ para efeitos fiscais, mas não constitui pessoa jurídica. Cada sociedade tem personalidade jurídica própria, tem representação processual também, processual e efetivamente para todos os demais aspectos também individual. Então, tem os seus próprios representantes, os seus administradores. E cada empresa é pessoa jurídica individualmente. O grupo ele pode ser de direito ou de fato. O que é o grupo de direito? É o grupo que é organizado por meio de uma convenção grupal. É um contrato que é arquivado na junta comercial que disciplina as relações entre as sociedades. Esse é o grupo de direito. O grupo de fato é o que não tem essa convenção arquivada na junta. Entretanto, se percebe, por conta das relações de controle, que há um grupo naquela hipótese. Mas o grupo de direito é o que tem uma convenção. Em qualquer das hipóteses, os efeitos desse grupo vão ser incidentes. Agora, a questão que se põe é que, quando o grupo ele é de direito, é possível se extrair vantagens, como, por exemplo, a possibilidade que se use a identificação que é um grupo. Ao lado do nome de cada empresa, pode constar a expressão grupo tal. Grupo Edson Queiroz, como é usado na Gás Butano, por exemplo, ou na Indaiá, identificando que a empresa pertence a um contexto mais amplo. E não é só essa a vantagem. Com a convenção arquivada, eu posso estipular como se darão as relações entre as sociedades. Posso estipular, por exemplo, que no âmbito da holding serão desenvolvidas atividades que vão aproveitar todas as empresas. Embora cada uma tenha a sua própria direção e representação, posso estipular que na holding eu vou fazer um núcleo que vai pensar acerca da sinergia entre as diversas empresas. O que elas podem comprar juntas de terceiros, o que podem comprar umas das outras,
possa estipular que todo o departamento jurídico vai ser um só, vai ser único no âmbito da holding para atender a todas. O contábil, o departamento de gestão de pessoas, que vai escolher os empregados, gerar folha de pagamentos, etc. Fazer tudo isso de forma centralizada, que barateia e atende a cada uma das empresas. E imaginem que a holding concentre esses aspectos. A holding que não tem receita própria, porque se ela for pura não tem objeto, não vai desenvolver uma atividade específica. Então, essa convenção seria muito útil a fim de que se permitisse definir ou estipular, por exemplo, que a empresa A, B ou C farão repasses à holding com o objetivo de que ela possa arcar com essas despesas. Então, isso estaria justificado do ponto de vista contábil e seria adequado que a convenção, então, assim, definisse como vai ser a relação entre as diversas sociedades que compõem o grupo. O grupo que é de fato, esses aspectos não podem ser percebidos e pode haver dificuldade em se justificar contabilmente por que há repasse de uma empresa para outra ou quaisquer desses aspectos na relação entre essas diversas sociedades. Então, o grupo de direito tem essa vantagem. Ok? Bom, seja grupo de fato de direito, eu vos disse que alguns efeitos serão incidentes e não há como deles fugir. Vejam, no que se refere à responsabilidade trabalhista, nesse âmbito, as empresas que compõem o mesmo grupo, elas têm responsabilidade solidária pelas obrigações trabalhistas. Então, a solidariedade nesse âmbito de obrigações. Outro também em que há a solidariedade é no que se refere às contribuições para a Seguridade Social. Nelas, vocês não viram o tributário ainda, mas verão alguns semestres avante, no próximo ou no sexto, nós temos várias espécies de tributos e entre essas diversas espécies as contribuições para a Seguridade Social. Contribuições para a Seguridade Social. E essas contribuições são usadas para custear as políticas na área de saúde, previdência e assistência social. São muito importantes. E em razão disso, a Lei 8.212, de 91, que regula o custeio da Seguridade Social, estipula essa solidariedade entre empresas do mesmo grupo. No que se refere à responsabilidade trabalhista, é a consolidação das leis do trabalho que estipula essa responsabilidade das empresas do mesmo grupo. No que se refere às outras obrigações, a princípio não há responsabilidade. Falo a princípio porque, eventualmente, se for comprovado fraude ou algum aspecto dessa ordem, isso pode levar à extensão da responsabilidade. Não gosto de chamar de desconsideração, porque não está se desconsiderando, mas a extensão da responsabilidade se houve fraude, se há desvio de recursos de uma empresa para outra. Então, isso pode implicar na extensão de responsabilidade no grupo, mas mediante comprovação efetiva de fraude. Comprovação efetiva de fraude. Ok? Bom, a hipótese dos consórcios. Os consórcios também são regidos na Lei 6.404. Essa temática, grupos e consórcios, está em torno do artigo 265 avante. E o que é que se cuida nessa questão? Para que servem os consórcios? Os consórcios são a reunião de duas ou mais sociedades a fim de que alcancem um objetivo comum. Então, há uma convenção, um contrato também que é estipulado entre duas ou mais sociedades com o objetivo de unirem seus esforços e capitais para alcançar um resultado comum. Consórcio também não é personalizado. Consórcio não constitui pessoa jurídica. Cada sociedade mantém a sua personalidade e o consórcio deve ter CNPJ também para fins fiscais, mas sem ser personalizado. Então, duas ou mais empresas se unem com o objetivo de alcançar um fim específico. Pode ser a reunião de duas ou mais sociedades construtoras para a construção de uma estrada, por exemplo, para uma obra pública de grande porte, para uma hidrelétrica, por exemplo, nas que nós construímos recentemente, foram feitos grandes consórcios de empresas, porque era uma obra tão grandiosa que uma só não daria conta. Então, isso é possível de acontecer, reunião
de empresas para o alcance de um fim, e isso se denomina consórcio. Não há responsabilidade solidária nessa questão. No consórcio é importante a definição precisa do que faz cada sociedade para prevenir responsabilidades. Sabendo o que cada uma se comprometeu a fazer, ela responde na execução daquela atividade com o seu patrimônio sem contaminar as demais empresas. É assim que funciona no consórcio. Pode ser até que uma delas tenha a sua falência decretada e não atinge o consórcio, se for possível que ele continue com a substituição daquela empresa, e isso então é resolvido no caso concreto, mas não contamina de forma automática o consórcio. Então, é uma estratégia interessante de realização de atividades e isso não implica de forma necessária em atribuição de responsabilidade solidária. A regra, em verdade, é não atribuir responsabilidade solidária. Agora, me permitam abordar uma questão que certa feita encontrei em um concurso da Ordem dos Advogados, em que havia uma questão que falava de consórcios, de empresas consorciadas que prestavam um serviço. E esse serviço ele se configurava como uma relação de consumo. As consorciadas, elas se situavam na condição de fornecedoras, de serviço. E na relação de consumo, que se dá entre o fornecedor e o consumidor, há solidariedade. Então, em verdade, na resposta correta desse exame da ordem, havia solidariedade, não em razão do consórcio, mas em razão especificamente de ser uma relação de consumo e as empresas consorciadas se configuravam como fornecedoras. Então fica esse alerta, mas destacando, de regra, não há responsabilidade solidária no consórcio. Muito bem, sigamos em frente. Gostaria de falar ainda da subsidiária integral. O que é que significa subsidiária integral? A subsidiária integral é uma sociedade anônima, uma sociedade que tem formato de SA e tem uma característica: todo o seu capital pertence a uma outra sociedade. Então ela é uma sociedade unipessoal. Só que o sócio, esse único sócio dessa SA, tem que ser uma outra sociedade. O formato dessa outra sociedade pode ser qualquer um dos disponíveis. Como hoje a gente tem uso praticamente quase que exclusivo da limitada SA, ela terminará sendo uma limitada ou SA. Mas a própria subsidiária, a empresa, que tem 100% do seu capital de uma outra sociedade, ela é uma SA. Então, eu posso ter outro formato para a proprietária da totalidade das ações daquela empresa. Com a lógica de se permitir essa hipótese de uma pessoa jurídica ser sócia exclusiva de uma outra sociedade, de uma SA, somente há pouco tempo se permitiu e na limitada que pessoa física seja sócia exclusiva da limitada, isso decorreu recentemente da Lei de Liberdade Econômica. É que a subsidiária integral ela atende a fins econômicos específicos. Veja o caso da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de grande porte e tem várias atividades que são correlatas ao seu objeto que seriam melhor exercidas se fossem criadas subsidiárias, como, por exemplo, uma empresa para fazer o transporte, para fazer a distribuição dos produtos que ela fabrica. Então, não ser feito isso pela própria Petrobras, mas por empresas subsidiárias. Então, ela cria como forma de descentralizar essas atividades. Isso vai dar maior eficiência econômica à sua atividade. Ela cria subsidiárias. E não há por que ter outros sócios. Então, se vai ser uma atividade que ela mesma exerce, está em busca de maior eficiência, distribuir os produtos que ela mesma fabrica, ou eventualmente exercer uma outra atividade correlata. Então, ela tem muitas subsidiárias integrais. Isso justifica a sua criação. E assim pode ser feito, sem precisar que ela tenha que atrair outros sócios na composição do capital daquela sociedade. Então, chama-se subsidiária integral, aquela SA,
em que 100% do seu capital, então a totalidade das ações, pertence a uma outra sociedade anônima. A Transpetro é uma subsidiária integral da Petrobras, né? E outras empresas podem existir nesse âmbito, nesse contexto. Ok? Bom, sobre SA ainda, falemos da sociedade de economia mista. O que é a sociedade de economia mista? Se configura como tal uma SA em que parcela do seu capital é do setor público e parcela é do setor privado. Economia mista, em razão disso, faculta-se a participação dos particulares em uma sociedade anônima em que a maior quantidade de ações com direito a voto pertence ao setor público. Então, nós temos diversos exemplos, Banco do Brasil, a própria Petrobras, agora há pouco falamos, Banco do Nordeste e outras empresas que têm esse formato de sociedade de economia mista. Vejam que a sua criação tem que ser por lei específica, para criar uma economia mista, depende de lei, ela tem formato de SA, obrigatoriamente, economia mista, e o seu capital, as ações, podem ser de particulares e desde que preserve-se o controle para o poder público. No caso da Petrobras, Banco do Brasil, o controle é feito pela União, pelo Poder Executivo Federal. Então, o Poder Executivo que detém a maior quantidade de ações com direito a voto nessas sociedades. E o porquê da criação dessas SAs, que são chamadas de economias mistas? Também o objetivo é desburocratizar, permitir o exercício de uma atividade que é econômica, de modo menos burocratizado do que o modo usual de atuação do poder público. Então, isso permite que haja uma melhor organização, um melhor desempenho no cumprimento daquela atividade econômica, no exercício daquela atividade econômica. Então, ela atua como uma espécie de longa manos do Estado, mas com o formato de direito privado. Então, com regras mais flexíveis do que as regras que seriam impostas diante do exercício com o formato tradicional de direito público. Essa é a lógica. Ao lado delas, temos as empresas públicas. Essas não têm que ser SA. A empresa pública também é criada por lei e o seu formato é na lei definido. É o caso da Caixa Econômica, por exemplo. É o caso dos Correios. Um outro exemplo de empresas públicas. Podem ter o formato de SA ou de qualquer outra empresa. Não tem vínculo obrigatório em assumir o formato de sociedade anônima. Ok? Muito bem. Sobre a SA, eram esses os aspectos mais importantes. Sobre a sociedade em comandita por ações, vos destaco que nós temos algumas regras na lei das SAs e também no Código Civil, ficou com essa dupla regência, mas sem grandes distorções. Praticamente o Código repete o que era previsto na lei das SAs. É um modelo que foi criado no final do século XIX. O objetivo era preencher aquele espaço econômico sobre o qual já abordamos, em que as pessoas queriam um formato societário que fosse menos burocrático do que a SA, ao mesmo tempo protegesse os seus patrimônios. Era uma tônica essa demanda mundial na segunda metade do século XIX e tentou-se ocupar esse espaço com a sociedade comandita por ações. Era uma sociedade anônima sem demandar autorização do monarca. Esse aspecto foi um avanço, mas não garantia menor responsabilidade, porque ela em estrutura é uma comandita, só que o capital é repartido em ações. Continue a ter sócios comanditados que administram e têm responsabilidade ilimitada. E em razão disso ela não teve grande sucesso e hoje a aplicação é muito restrita. Na verdade, a demanda das pessoas só foi atendida efetivamente com a criação da sociedade limitada, o que somente se deu no Brasil já no século XX, em 1919, por meio do Decreto 3.708, e inicialmente na Alemanha no final do século XIX.
Então, muito a se abordar acerca da sociedade em comandita por ações. Bom, na nossa próxima aula, e aqui me refiro, portanto, à aula do dia 9 de junho, terça-feira, no dia 9 de junho, vamos dar início à abordagem da pequena empresa, nosso último tópico de conteúdo. Abordaremos a pequena empresa, que é termo genérico, inclui a microempresa e a empresa de pequeno porte, e vamos discutir então as principais regras. Já adianto que discutiremos uma nova lei, a Lei Complementar 123, e a nossa abordagem vai então se centrar nessa lei, abordando as principais vantagens que tem a pequena empresa. São bem expressivas as vantagens, e isso tem matiz constitucional, a Constituição assim impõe. Um dos princípios da ordem econômica é a proteção à pequena empresa, como se aponta no artigo 170 da Constituição Federal. Muito bem, eu então encerro essa aula por aqui. Acabamos a matéria de SA, voltaremos então no dia 9 abordando a pequena empresa. Um abraço a todos e muito obrigado pelo esforço então de continuarmos com as aulas por essa modalidade remota. Um abraço a todos e até a próxima aula.